Amigas, amigos, olá! Recentemente, nos últimos dias, tivemos na última cúpula do Mercosul em Buenos Aires a celebração do acordo entre Mercosul e EFTA, criando uma zona de livre comércio entre os dois blocos, o bloco sul-americano e o bloco europeu. EFTA é um bloco muito pouco comentado na imprensa brasileira e, portanto, é interessante nós debatermos um pouco sobre o que é o EFTA, como ele se formou e quais são os aspectos relacionados a este acordo com o Mercosul na atualidade. Vamos começar com o EFTA, a Associação Europeia de Livre Comércio, Associação Europeia de Livre Comércio, formada hoje por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. EFTA foi criado em 1960, como eu disse, com uma zona de livre mercado. Já teve bem mais países. Já foi participante do EFTA, além de Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, a Áustria, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Suécia e Reino Unido. Hoje, portanto, tem bem menos países. Hoje o EFTA se comporta como uma espécie de super zona de livre comércio, uma zona de livre comércio robusta. Zonas de livre comércio têm, teoricamente, liberdade de trânsito de mercadorias e serviços, mas no EFTA também existe liberdade de trânsito de capitais, investimentos e de pessoas. Cuidado, um erro muito comum. Pensar que a liberdade de trânsito de pessoas é liberdade de trânsito de trabalho. Trabalho só na União Europeia. No Mercosul e no EFTA, liberdade de trânsito de pessoas. O turista argentino pode visitar o Brasil sem restrições e vice-versa. O turista norueguês pode visitar a Suíça sem restrições e vice-versa. Por sinal, esses países são membros do espaço Schengen. Notem, o EFTA não é do espaço Schengen. Estes países são do espaço Schengen, têm liberdade de circulação de pessoas entre os países europeus. Então, trata-se de uma zona de livre comércio robusta, liberdade de trânsito de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, não de trabalho. Trata-se também de um bloco que tem um PIB, uma renda per capita, que são respeitáveis. São apenas 4 países na atualidade, mas juntos têm 15 milhões de pessoas em um PIB de 1,4 trilhão de dólares, uma renda per capita de 119 mil dólares. É, portanto, um mercado consumidor bastante atrativo, uma fonte de investimentos, uma área para investimentos bastante privilegiada. Bom, mas de onde vem este EFTA no processo de integração da Europa? O EFTA pode ser inserido em um cisma entre os países europeus no processo de integração desde a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos, a partir da Segunda Guerra Mundial, iniciativas práticas de integração política e econômica entre os países da Europa Ocidental, a partir do Plano Schuman, que vai desaguar no Tratado de Paris, formador da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, em 1950, e no Tratado de Roma, de 1957, formação da Comunidade Econômica Europeia. Mas aí aparece um problema. Neste processo de integração, alguns países questionavam o formato de integração e as instituições de integração. Formato de integração. Na integração continental, que vai atingir o seu formato de Comunidade Econômica Europeia em 1957, havia a demanda de criação de uma união aduaneira e não de uma mera zona de livre comércio. Lembrem-se, na União Aduaneira nós temos a unificação do padrão de comércio externo dos países, inclusive a tarifação comum de produtos importados, de bens e serviços importados, a tarifa externa comum. Quando um país forma com os colegas países, com os outros países, uma união aduaneira, ele não gerencia mais o seu comércio externo individualmente, ele gerencia o seu comércio externo coletivamente com os demais países da União Aduaneira, algo que não acontece na zona de livre comércio. Zona de livre comércio, há apenas liberdade de trânsito de bens e serviços entre os países participantes, mas cada um continua gerenciando a sua política externa como achar melhor. E aí que aparece um primeiro cisma. Havia países europeus que não viam com bons olhos a formação de uma união aduaneira na Comunidade Econômica Europeia, demandavam uma mera zona de livre comércio. Nós temos também um problema no que diz respeito às instituições de integração. Nós podemos dizer que existem dois tipos de instituições de integração política e econômica: instituições supranacionais e instituições intergovernamentais.
Na Comunidade Econômica Europeia, nós temos um misto dos dois formatos, inclusive na própria União Europeia da atualidade. Instituições intergovernamentais são compostas por representantes dos governos nacionais. A sociedade civil tem, portanto, uma participação muito mais indireta, distanciada nessas instituições, enquanto nas instituições supranacionais, como o próprio nome está dizendo, são instituições que estão acima dos estados nacionais e têm participação direta dos cidadãos dos países participantes do processo de integração. Como eu disse, a União Europeia tem, como a velha Comunidade Econômica Europeia também tinha, as duas modalidades de instituições. Hoje nós encontramos o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem deputados europeus eleitos diretamente pelos cidadãos dos países participantes da União Europeia para mandatos periódicos. Agora, instituições intergovernamentais. O Conselho Europeu. O Conselho Europeu é formado por chefes de Estado dos países participantes da União Europeia. A União Europeia tem, como a velha Comunidade Econômica Europeia tinha, instituições supranacionais e intergovernamentais, mas havia países europeus que demandavam integração na Comunidade Econômica Europeia exclusivamente com instituições intergovernamentais, uma forma de integração mais fraca, mais relaxada, junto com a ideia de mera zona de livre comércio. Esses países, portanto, entraram em dissidência frente aos demais países da integração europeia e acabaram formando o EFTA, a Associação de Livre Comércio Europeu. Livre comércio apenas. Essa dissidência foi liderada pelo Reino Unido, o Reino Unido, que é um país que tinha esta visão mais forte de manutenção de soberania nacional das suas políticas econômicas e era contra, colocava empecilhos para a integração europeia a partir dos anos 1950, 1960. Esses problemas não diziam respeito apenas à ideia de soberania, tinha uma relação de ordem prática. Havia a demanda britânica na época, nos 1950, de manutenção privilegiada de relações políticas, econômicas e comerciais com a Commonwealth, a Comunidade das Nações, as antigas colônias as ainda existentes e antigas colônias britânicas em várias partes do mundo que mantinham laços políticos, diplomáticos, econômicos, comerciais com o Reino Unido. E era uma vantagem bastante grande para o Reino Unido a manutenção dessa estrutura, porque da Commonwealth o Reino Unido recebia matérias-primas agrícolas e minerais e podia colocar no mercado desses países os seus produtos industrializados. Daí a preferência britânica de manutenção do seu país na Commonwealth e não entrar em uma integração forte no formato de união aduaneira de instituições supranacionais da Comunidade Econômica Europeia, principalmente no quesito agrícola. Entrar na Comunidade Econômica Europeia significa participar e pagar pela política agrícola europeia, mas o Reino Unido não é uma potência agrícola dentro da União Europeia e recebia os produtos agrícolas baratos das suas antigas colônias africanas e asiáticas. Daí então o Reino Unido não querer participar e ser um dos principais países liderando a formação do EFTA em 1960. Notem que, no que diz respeito à integração comercial, o Reino Unido parece ser de pouca confiança, né? Porque ele acabou meio que liderando uma dissidência de países europeus que formam o EFTA, mas logo na década seguinte, década de 1970, o Reino Unido se retira do EFTA e entra na Comunidade Econômica Europeia. Por que ele se retira? Vamos voltar um pouquinho. Zona de livre comércio e união aduaneira. Nós temos a Comunidade Econômica Europeia nos anos 1970 como união aduaneira e, portanto, um país não pode ter acordos comerciais individuais com outros países ou blocos. Então, o Reino Unido não pode ser do EFTA em um acordo individualizado e ao mesmo tempo ser da Comunidade Econômica Europeia. Daí, para participar da Comunidade Econômica Europeia, o Reino Unido se retirou do EFTA, que foi um bloco no qual ele teve um papel fundamental de artífice. Inclusive, isso ajuda a explicar a redução de países no bloco, porque o sucesso da Comunidade Econômica Europeia, eventualmente União Europeia, acaba gerando um enxugamento de países no EFTA, ainda assim, como nós vimos anteriormente, 1,4 trilhão de dólares de PIB
né? 15 milhões de pessoas, 119 mil dólares de renda per capita. Então, a gente tem dados bastante robustos ainda para este EFTA, com vantagens potenciais no acordo com o Mercosul. Vamos agora para o acordo Mercosul-EFTA, que tem uma relativa facilidade de aprovação. Relativa facilidade de aprovação que remete ao acordo Mercosul-União Europeia, assinado também recentemente. O acordo Mercosul-União Europeia precisa ser ainda aprovado para entrar em vigor plenamente, aprovado pelos parlamentos dos países do Mercosul e aprovado no Conselho Europeu. O Conselho Europeu, que é formado, como a gente viu há pouco, por chefes de Estado. Existe a oposição da França na aprovação deste acordo no Conselho. Já o EFTA não, é um processo mais simples de aprovação. Semelhante ao que acontece no Mercosul. Os parlamentos dos países do EFTA precisam aprovar e não há hoje maiores resistências para que isso aconteça. Então, nós não devemos ter um impedimento político-burocrático mais amplo, como está acontecendo neste momento com a União Europeia. Não fosse alguns detalhezinhos que merecem atenção. Direitos humanos e ambientalismo. Vamos retomar o tema ambientalismo brevemente. Direitos humanos e ambientalismo. Nós temos países europeus como a Noruega, como a Suíça, que têm uma dinâmica na sociedade civil muito forte no que diz respeito à proteção desses dois quesitos em escala mundial. E nós sabemos ao mesmo tempo que os países sul-americanos, os países do Mercosul, Brasil em especial, frequentemente são países que desrespeitam aspectos básicos de direitos humanos e de meio ambiente, de legislação ambiental, e consequentemente isso pode gerar algum problema, algum entrave no processo de aprovação a partir dos parlamentos dos países participantes do EFTA. Veremos isso nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, mas por que esse acordo é importante para o Mercosul? Ele é importante em duas perspectivas. Primeiro, ele é um reforço do multilateralismo em escala mundial. Então vejam, isso não é só uma questão econômica comercial, é uma questão política, geopolítica nas relações internacionais. Nós vivemos um cenário mundial hoje no qual há crescimento do unilateralismo, principalmente a partir do governo Donald Trump nos Estados Unidos e os seus aliados mais imediatos. O acordo Mercosul-EFTA, ao contrário, é um reforço do multilateralismo. A ideia de que os países podem criar regras de convivência que harmonizem a relação entre estes países. Num contexto no qual há avanço do unilateralismo, a ideia do acordo Mercosul-EFTA é muito interessante para os dois blocos, inclusive para potências semiperiféricas. É o caso da Noruega, não é uma potência de alcance mundial, é um país importante nas relações internacionais mundiais, mas de caráter médio. É o caso do Brasil. Então, para potências médias, o reforço do multilateralismo é muito importante na atualidade. E tem uma segunda coisa importante dentro do âmbito comercial, obviamente. Mais um acordo comercial feito pelo Mercosul. Recentemente, o Mercosul celebrou acordos com Singapura, com a União Europeia e agora com o EFTA. Mas este acordo deveria dar um cala-boca definitivo nos críticos do Mercosul como União Aduaneira. Como vimos há pouco, União Aduaneira pressupõe que os países participantes façam a gestão do seu comércio externo, inclusive acordos comerciais, coletivamente. Críticos aqui no Brasil do Mercosul, críticos aqui na América do Sul do Mercosul, dizem que o Mercosul engessa os países participantes, que não podem fazer novos acordos comerciais livremente. O que eu acabei de falar sobre poder dos países no cenário mundial. O Brasil é uma potência de primeira ordem, o Brasil é a maior economia mundial, tem o maior exército do planeta, tem armas nucleares. Não tem. Então, como o Brasil negocia com outros países, em especial mais fortes? Uma primeira e óbvia resposta é em condição de desvantagem, porque ele tem menos força na negociação. De que maneira que o Brasil pode vir a ter mais força em negociações diversas, inclusive comerciais? Ora, atuando não individualmente, mas conjuntamente com os demais parceiros. E notem, isso não é uma invenção brasileira. Qual foi o problema que gerou a cisma na integração europeia? A demanda dos países europeus que formaram a integração hoje mais sólida, a União Europeia, de constituir, a partir de 1957, uma união aduaneira.
A ideia de ação coletiva dos países para aumentar a sua força conjuntamente é algo que está dado nesses blocos comerciais desde os anos 1950, e o Mercosul vai se tornar uma união aduaneira em 1994, Protocolo de Ouro Preto. Então a existência do Mercosul como união aduaneira não é um problema, é um reforço da posição desses países no cenário mundial. E o suposto problema de esses países deixarem de celebrar acordos comerciais está evidentemente ficando para trás, tendo em vista recentemente 3 acordos comerciais serem celebrados: Singapura, União Europeia e EFTA. Ainda assim, nós temos o presidente Milei. Nada como a extrema-direita para nunca perder uma chance de passar a vergonha. A cúpula estava sendo realizada na Argentina, em Buenos Aires. Nesta cúpula é feito mais um acordo comercial, mostrando que a ideia de que a União Aduaneira Mercosul engessa acordos comerciais está ficando para trás. Mas, ainda assim, Milei discursou. A barreira que levantamos, disse Milei, para nos proteger comercialmente acabou nos tirando do comércio e da recorrência global e acabou castigando nossas populações com serviços e bens piores e com preços piores. Notem, Milei ainda ecoando a mesma crítica. E mesmo diante da realidade de celebração de um novo acordo comercial com o EFTA, é realmente uma contradição que talvez se explique apenas cognitivamente. Bom, avançando, alguns aspectos relacionados com este acordo comercial Mercosul-EFTA. O acordo é muito recente, ele ainda precisa, como eu disse, ser aprovado nos parlamentos dos países, mas a gente já tem alguns delineamentos importantes. Um aspecto que salta aos olhos é o Brasil ser um país do sul global, que precisa do Estado como um instrumento de desenvolvimento de política econômica e industrial. Na verdade, todos os países sempre precisaram e ainda precisam. É o caso dos Estados Unidos, é o caso de China, é o caso de França. Mas existe aquele discursinho hoje cada vez mais carcomido, neoliberal, de não haver intervenção do Estado na atividade econômica, não haver o Estado como um indutor das atividades econômicas. Para o sul global, isso é de uma sandice sem igual. E, portanto, este acordo poderia gerar problemas de política econômica e industrial do Brasil, em especial no requisito muito usual de acordos comerciais de compras públicas. É muito comum que em acordos comerciais se estabeleça a cláusula de não discriminação. Há essa cláusula, por exemplo, entre os países do Mercosul. E o que é não discriminação? Um governo, o paraguaio, o brasileiro, ele vai fazer uma compra pública. Ele não discrimina, no processo de licitação, empresas de quaisquer países do Mercosul. Não discriminação em compras públicas dentro do Mercosul, tá certo? Agora, notem que essa não discriminação dentro do Mercosul é uma grande vantagem para o Brasil. Porque o Brasil tem a economia mais forte, tem as empresas mais fortes, que tem facilidade para ganhar as licitações nos outros 4 parceiros plenos do bloco na atualidade, tá certo? Agora, e quando a gente envolve o Brasil com países europeus que podem ter uma produtividade industrial, uma competitividade que são maiores? E daí essa ideia de não discriminação poderia onerar setores industriais do Brasil que perdem essas licitações. É um problema, porque o dinheiro do seu imposto que vai para o governo brasileiro compra bens e serviços de uma empresa norueguesa, compra bens e serviços de uma empresa da Suíça, mas isto não vai ocorrer. Há então uma salvaguarda de compras governamentais no acordo Mercosul-EFTA, que permite um tempo não determinado de adaptação para a não discriminação. E, portanto, basicamente, indefinidamente, o Brasil pode continuar dando privilégio para a economia nacional na compra pública no governo federal, mesmo com o acordo do EFTA. Há, entretanto, alguns problemas neste acordo. Problemas de ausência de salvaguardas vinculativas de caráter ambiental. O que é uma salvaguarda vinculativa? O acordo é celebrado e alguns aspectos do acordo viram leis dentro dos países participantes. Então não é só um acordo internacional, faz parte do ordenamento jurídico de cada país participante.
Há aspectos ambientais no acordo? Sim, mas eles não são vinculativos, eles são recomendatórios. E por que isso é um problema? Bom, vamos analisar. Exportações e importações do Brasil junto ao EFTA. Nós temos exportações levemente deficitárias na segunda metade dos anos 2010. Sabe por que levemente deficitárias? Porque nós importamos do EFTA principalmente produtos químicos, fertilizantes e médicos, que são produtos manufaturados. Exportamos para o EFTA principalmente produtos da agropecuária e do setor mineral. Consequentemente, nós exportamos produtos baratos e compramos produtos caros. Esta relação é especialmente deficitária com a Suíça. E isso, portanto, pode ser um problema para o Brasil em termos econômicos e em termos socioambientais. Econômicos por quê? Porque não é um problema de ser uma exportação quantitativamente deficitária. Isso é o raciocínio de Donald Trump, é um raciocínio idiota. O problema é de ordem qualitativa. Nós comprarmos produtos manufaturados que são mais complexos, o que reforça o desenvolvimento tecnológico das economias dos países do EFTA, e exportarmos para eles os nossos produtos agropecuários e minerais, que têm baixo valor tecnológico. Então isto reforça um caráter de atraso da economia brasileira na competitividade internacional mundial. Mas, voltando às salvaguardas ambientais, nós sabemos que o agronegócio brasileiro e a indústria extrativa são dois dos setores mais impactantes do ponto de vista socioambiental. E vejam, com o reforço para esses setores de novos mercados consumidores, nós poderemos esperar aumento dessa atividade no território nacional, dados os novos mercados de exportação. Consequentemente, o aumento dos problemas socioambientais ligados a estes dois setores, dada a ausência de salvaguardas ambientais vinculativas dentro do acordo Mercosul-EFTA. Bom, era isso por hoje, nosso podcast tratando de alguns aspectos relacionados a este recente acordo, algumas ideias relacionadas ao que é o EFTA, o seu processo de criação, sua importância na atualidade. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca do podcast de hoje já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.